como a gente estava conversando também, né, padre, em relação a essa preocupação com o meio ambiente que a gente sempre fala. É uma preocupação que todos temos que ter, não preocupados com o futuro, mas com o que a gente tem passado hoje. A gente já sente esse reflexo no nosso meio ambiente, de tudo, todas as ações de nós, né, de todos nós que estamos aqui nessa terra, que temos atingido diretamente o nosso meio ambiente, que tem que ser uma preocupação realmente não só da igreja, mas de todos nós, né, padre? Sim, uma preocupação que precisa partir de cada um de nós assumindo esse compromisso, de fato, de construir o futuro hoje, a partir de pequenas ações, a partir de pequenas atitudes que, de fato, vão edificar, vão construir um mundo melhor. E o Papa Francisco foi, de fato, esse porta-voz, né, de uma ecologia integral, de uma economia, né, mais solidária, mais fraterna entre os povos e entre as nações. Durante toda a manhã nós tivemos diversas manifestações aí de solidariedade, manifestando o pesar com a Páscoa do Papa Francisco, e nós estamos aqui acompanhando e comunicando para você que está em casa, que faz parte dessa família de amor, tudo aquilo que vai nos envolvendo nesse dia. E como nós estávamos falando, a preocupação com essa ecologia integral foi tema e é tema discutido na campanha da fraternidade. Sempre foi um assunto ao qual o Papa Francisco se dedicou. A promoção do cuidado com a casa comum foi algo que o Papa reforçou diariamente. Esse cuidado é visto na encíclica Laudato Si, um marco deixado por ele. E nós vamos entender um pouco mais sobre esta encíclica e este legado. Uma das encíclicas mais significativas do século XXI foi a Laudato Si, do Papa Francisco. Lançada em 2015, essa carta aborda a urgência de cuidar do nosso planeta e propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre a humanidade e a natureza. A Laudato Si é uma carta encíclica. Essa palavra quer dizer circular. É uma carta que o Papa publica para circular o mundo, para que todos tenham acesso. Então é uma carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum. Ela foi publicada em 24 de maio de 2015, portanto há quase 10 anos. É a primeira encíclica do magistério eclesial integralmente dedicada ao tema da ecologia integral. A ecologia não é um tema estranho à doutrina da Igreja. Ao menos desde 1891, quando começa estrito sensu a doutrina social da Igreja, todos os papas, desde 1891, falaram de ecologia, ensinaram sobre a nossa responsabilidade no cuidado com a casa comum. Mas o Papa Francisco inovou ao dedicar uma encíclica inteira para falar da importância desse cuidado da ecologia integral. A Laudato Si, cujo título significa Louvado seja, era um chamado à ação. O Papa Francisco destacava que a crise ambiental não era apenas uma questão ecológica, mas também social, econômica e espiritual. Ele nos convidava a repensar o nosso modo de vida e a nossa relação com a criação. Entre as principais preocupações da encíclica estão as mudanças climáticas, a poluição, a perda da biodiversidade e o consumo excessivo. O Papa alerta que esses problemas têm um impacto direto nos mais pobres e vulneráveis, que são os mais afetados pelas crises ambientais. A casa comum é o nosso planeta. É onde nós todos juntos vivemos. Tem algum motivo para o Papa Francisco se preocupar tanto em fazer com que as pessoas valorizem e cuidem da casa comum?
Eu diria que tem dois grandes motivos. O primeiro, e é o que não poderia dizer que é o que mais importa, mas é o que motiva o ensinamento do Papa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador, a nós foi confiada a missão de cultivar e guardar a criação. Então o Papa ensina por uma imposição da palavra. Não é porque ele quer, porque ele gosta do tema ou assim por diante, mas porque a palavra de Deus o impele. E o segundo motivo, eu diria, poderia ser um motivo secundário, mas não é a urgência climática. No Brasil, a Laudato Si tem sido uma fonte de inspiração para diversas iniciativas, especialmente durante a campanha da fraternidade. Em anos anteriores, a encíclica serviu como base para reflexões sobre a preservação do meio ambiente, destacando a responsabilidade de cada um de nós na proteção da criação. Basicamente para duas campanhas da fraternidade. A de 2016, Casa Comum Nossa Responsabilidade, cujo lema era cultivar e guardar a criação, aquele versículo do Gênesis que diz que nós somos responsáveis, e agora a campanha da fraternidade de 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Deus viu que tudo era muito bom. Outras encíclicas do Papa Francisco motivaram outras campanhas da fraternidade nestes últimos anos, como, por exemplo, a Fratelli Tutti, motivadora da campanha da fraternidade do ano passado, 2024, Vós sois todos irmãos e irmãs. O Papa Francisco deixa um grande legado aos cristãos. A encíclica Laudato Si se tornou um grande tesouro ecológico aos fiéis. Sem dúvida alguma, deixa um grande legado, um grande magistério ecológico na Igreja. A encíclica Laudato Si é o grande tesouro do magistério ecológico do Papa Francisco, mas também a exortação apostólica Laudate Deum, de 2023, onde ele chama a atenção para a Laudato Si. Sem dúvida alguma, o Papa Francisco canoniza na doutrina social da Igreja o tema da ecologia. Não era um tema estranho, mas não era um tema que ganhava a relevância que ganha no magistério social do Papa Francisco. E são essas atitudes que continuarão, sem sombra de dúvida, a ressoar na vida, no agir da Igreja no Brasil e no mundo.